Olá, o Saúde Ativa está no ar. Por aqui teremos informações sobre saúde, qualidade de vida e projetos ligados à saúde que foram aprovados na Câmara Municipal de Aracaju. Também temos vídeos educativos. E nesta edição, vamos bater um papo com a fonoaudióloga Isabela Souza. Não saia daí! Está em tramitação o projeto de lei número 24/2021, de autoria da vereadora Emília Correa, que reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para a população do município de Aracaju e em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade e dá outras providências. Já mostramos para vocês 3 capítulos de Confissões de uma Bactéria. Esses seres minúsculos estão em toda parte e uma simples diarreia pode causar outros danos à sua saúde. Hoje exibiremos o 4º capítulo desta série produzida pelo Ministério da Saúde. Hello! Tem alguém aí? Sou eu, a Terry! Lembram que eu tava de boas no intestino de uma menina quando um rango contaminado deu diarreia nela? Foi tenso demais! Falando nisso, amiga, é super importante pras meninas limpar o burum-bum-bum legal. Em especial quando dá diarreia, sabia? Pode lavar com água ou limpar com papel higiênico, mas sempre de frente pra trás e sem repetir. Porque se fizer isso na contramão, as bactérias lá de trás podem vir pro lugar de fazer xixi e causar ali uma infecção. Eu mesma vim parar aqui assim, mudei do intestino pra bexiga da garota. Eu e mais uma galera. E agora a gente tá dando uma festa, causando uma infecção urinária. Olha só como tá cheio de bactéria aqui. A menina que nos hospeda já tá até com dor pra fazer xixi. Vixe, acho que a mãe da garota apelou para um antibiótico. Corre, galera! Mas, opa, elas nem consultaram o médico. Pegaram remédio com uma vizinha. Aê, galera! Tudo tranquilo. Se o antibiótico não é o certo, não vai acabar com a gente. Aumenta o som, DJ. Até o próximo episódio das minhas Confissões de uma Bactéria. Agora vamos conversar com a nossa entrevistada de hoje, a fonoaudióloga Isabela Souza, e ela vai falar sobre problemas no desenvolvimento da fala das crianças. Isabela, é um prazer tê-la aqui no programa Saúde Ativa. É um prazer, Dai, estar aqui conversando sobre isso com você. Fala pra gente, geralmente com que idade a criança deveria começar a falar? Então, Dai, o que a gente espera que a criança comece a soltar os primeiros sons, né, realmente as primeiras palavrinhas, é aproximadamente quando a criança tem 1 ano de idade. Mas antes disso, a criança ela já balbucia, ela já faz alguns treininhos articulatórios, né? Então, ela já faz o mamamá, papapá, né? Então, a partir dos 6 meses de idade, a criança já começa a soltar esses sonzinhos. E dos 6 meses até 1 ano, mais ou menos, ela começa a falar as primeiras palavrinhas, né? Aquelas palavrinhas do dia a dia dela, de pedir uma coisinha ou outra, pedir água, pedir leite, pedir peito, né? E chamar a mãe e o pai. Então, é aproximadamente a partir de 1 ano de idade. E fala-se muito em apraxia da fala. O que seria isso? Então, a apraxia de fala ela é um transtorno motor de fala. Hoje a gente está ouvindo bastante, né, porque é um diagnóstico relativamente novo, que antes a gente não escutava muito. Então, hoje a gente já sabe que é um diagnóstico motor, não é uma alteração muscular, então não é o músculo da criança que não está conseguindo falar, e sim o cérebro não está conseguindo mandar aquela informação do como falar, de como planejar a fala. Muitas vezes a gente acha que a fala é muito fácil, né, que é muito automático, mas na verdade existem vários processos que englobam a fala. A gente tem que saber o que a gente vai falar, como a gente vai falar, quais são os músculos que a gente vai falar, o que a gente vai usar, como é que a gente vai movimentar esses músculos. E a apraxia de fala na infância ela é justamente a falha nessa programação, nesse planejamento da fala. Então é uma criança que vai ter mais dificuldade para falar, mas a compreensão dela normalmente está boa. Em que os fonoaudiólogos se baseiam para saber se o desenvolvimento da fala da criança está com algum problema, ela segue normal? Qual é a base, a referência que vocês têm, Isabela? Tá, nós temos muitos estudos na literatura sobre os marcos de desenvolvimento. Então, a gente precisa se basear nos marcos de desenvolvimento para saber o que é esperado para cada idade da criança.
Então, por exemplo, né, com 6 meses a gente já espera que a criança ela interaja bastante com o pai, com a mãe, ela tenha contato visual, ela mantenha o contato visual. Essa é a base da interação, né? Porque a nossa comunicação, a base da nossa comunicação é a gente interagir, é a gente trocar, né, o que a gente está fazendo aqui agora. Então, a gente precisa se basear nesses marcos de desenvolvimento para saber o que esperar da criança em cada idade. E aí a gente sabe, né, que com 6 meses a criança já começa a soltar uns sonzinhos, com 1 ano a criança começa a falar as primeiras palavrinhas, com 2 anos ela já está formando frases, né, algumas frases simples, já está falando aproximadamente 100, 200 palavras. Então a gente precisa se basear nisso, né, nos marcos de desenvolvimento que estão descritos na nossa literatura. E para saber se a nossa criança está ali adequado, né, está com o desenvolvimento adequado ou não. E aí, se não estiver, precisa procurar um fonoaudiólogo ou conversar com o pediatra ou um neuropediatra para poder ajudar mais essa criança a desenvolver a fala. Existem alguma síndrome ou algumas síndromes que possam causar um retardo na fala e quais seriam elas? Sim, existem algumas síndromes, alguns transtornos que podem alterar esse desenvolvimento da fala. Então, a gente tem algumas síndromes mais conhecidas, né, como síndrome de Down, que a gente já sabe que podem haver alguns atrasos na fala, mas existem alguns que não são diagnosticados assim que nasce, como a síndrome de Down, que a gente consegue diagnosticar um pouco mais rápido. Mas a gente tem, por exemplo, o transtorno do espectro autista, né, que a gente consegue diagnosticar clinicamente e que vai trazer um atraso na fala importante. Então, por isso é que é muito importante os pais estarem observando bem esse desenvolvimento de fala. Então, por exemplo, no autismo, uma criança que demora um pouquinho mais a falar, uma criança que tem muitas dificuldades para interagir, tem muitas dificuldades para controlar os comportamentos, né? Então, existem alguns transtornos, algumas síndromes que podem sim atrasar o desenvolvimento da criança e é preciso observar e avaliar isso. E a gente avalia isso com um neuropediatra. Então, é importante, se você perceber que o seu filho está com alguma dificuldade na fala, procurar um neuropediatra para investigar alguns transtornos ou algumas síndromes. Isabela, a população também tem uma série de dúvidas em relação a esse tema. Vamos ouvi-la? O que é preciso para uma criança na fase de alfabetização de 5 a 7 anos? O que é preciso para nós pais e responsáveis sabermos identificar quando tem algum atraso na fala? Olá, Graziele, obrigada pela sua pergunta. É muito importante a gente perceber que nessa fase da criança, a partir dos 5 anos, ela já precisa falar bem, ela já precisa falar corretamente. Então, é uma criança que ela não é esperado que ela ainda tenha trocas na fala. Então, assim, se ela ainda tiver essas trocas na fala, encaminha ela tanto para o pediatra quanto para o fonoaudiólogo para avaliar. E aí a gente precisa perceber, né, que ela está entrando na alfabetização. Então, se ela continuar com essas trocas na fala, ela pode também ter alguns erros, alguns processos na alfabetização. Ela pode ter dificuldades de trocar letras, por exemplo. Algumas letras elas são bem parecidas. Alguns sons, na verdade, alguns sons são bem parecidos, como, por exemplo, o som do P e o som do B. Então, eles são bem parecidos tanto na nossa fala, né, quanto na escrita, né? Um é para cima, outro é para baixo. Então, isso, a criança precisa estar discriminando bem os sons, a criança precisa estar falando bem para ela poder escrever bem, para ela poder entrar nesse processo de alfabetização com tudo pronto para que ela consiga se dar bem nesse processo. Então, é muito importante a gente perceber isso, que se a criança está com dificuldade ainda nessa idade, precisa procurar um profissional. Tem mais uma dúvida. Vamos ouvir. Olá, doutora. A minha dúvida é a seguinte: quando é que deve aparecer um sinal de alerta aos pais para um possível retardo na fala da criança? Olá, Luciana. Existem alguns sinais de alerta, né, para que a gente possa perceber se essa criança tem um atraso ou não na fala. E a gente precisa se basear nos marcos de desenvolvimento. Então, a gente precisa saber que idade essa criança tem e o que é esperado para o desenvolvimento da criança nessa idade. Então, por exemplo, uma criança com 3 anos. O que a gente espera para uma criança de 3 anos? Que ainda tenha algumas trocas na fala, tá? Então, ela pode falar um pouco errado, algumas palavrinhas, mas ela já precisa se comunicar bem, ela já precisa interagir bem, ela já precisa saber pedir as coisas, então formar frases de mamãe, eu quero agora ir para o parque, mamãe, eu quero água, eu estou com fome. Então, a gente precisa saber desses marcos de desenvolvimento, né, se basear mais ou menos o que é que a gente espera para aquela criança naquela idade. E eu acho que é importante também a gente ver as questões de socialização das crianças, né? Não só da fala em si, mas como é que ela está conseguindo usar essa comunicação, ela está conseguindo se comunicar tanto com a família, quanto na escola, quanto em outros lugares, né? Então, eu acho muito importante a gente prestar atenção no desenvolvimento da criança como um todo e não só dentro de casa. Isabela, esses tratamentos realizados, né, com as crianças que já têm problema no desenvolvimento da fala, eles
irão durar o resto da vida? Tem um período para se encerrar? Como é que funciona? Então, Dai, depende bastante. O tratamento fonoaudiológico, ele vai depender das dificuldades da criança. Então, ele vai se basear nas dificuldades da criança e a gente vai observar quais são as habilidades que ela precisa para se desenvolver a fala, desenvolver a linguagem dela. Tem algumas crianças que vão fazer um tratamento um pouco mais longo, tem algumas crianças que vão fazer um tratamento um pouco mais curto. Mas o objetivo principal é que essa criança se comunique funcionalmente, então que essa criança consiga aplicar aquilo que ela está aprendendo no consultório em outros lugares. Então, o objetivo é que não dure muito tempo, né? Não fique para o resto da vida, mas algumas vezes a gente vai sim precisar fazer um tratamento um pouco mais longo. Isabela, existem crianças que tiveram problemas enquanto estava no ventre da mãe ainda, né? Um problema e que vai ocasionar um outro futuro no desenvolvimento da fala. O que é que acontece? Eles não têm um registro na memória da fala. Como é que é realizado o tratamento nestes casos específicos? Certo, daí realmente existem algumas crianças que vão ter algumas questões intraútero, como você falou, ou até logo após o nascimento, como a prematuridade, né? Então a gente precisa focar bastante na estimulação precoce, principalmente se a gente já sabe que é um fator de risco para o desenvolvimento da linguagem, né? Então a gente já estimula, já começa essa intervenção antes mesmo da gente perceber um atraso, né? Porque se a gente for esperar essa criança ter 1 ou 2 anos para começar a intervir, então ela já perdeu um ano inteiro de intervenção que a gente já poderia estar estimulando essa criança e ela ir acompanhando, né, o desenvolvimento das demais crianças, o desenvolvimento que a gente espera para a idade. Então, o foco nesse caso tem que ser estimulação precoce, tem que ser começar a trazer mais vivências, mais estímulos para essa criança o mais rápido possível para que ela consiga desenvolver bem a fala dela. E uma dúvida é que eu sei que todas as mamães que estão nos assistindo estão lá se perguntando em casa. A chupeta, ela pode causar algum problema no desenvolvimento da fala e a gente logo associa também a chupar o dedinho, né? O dedinho ou a chupeta, algum deles ou os dois pode causar algum problema, doutora? Sim, os dois podem trazer alguns problemas. Tanto nessa fase de início do desenvolvimento, né, da fala, quando a criança está começando a falar, quanto também na pronúncia dos sons, na articulação dos sons. Se a gente for pensar que a criança está o tempo todo com alguma coisa na boca, eu costumo dizer que é como se a criança estivesse com um esparadrapo na boca. Aí ela tem que tirar toda vez que ela quiser falar alguma coisa. Então, isso, ela vai diminuindo a frequência de fala dela. Poxa, toda vez que eu vou falar, eu tenho um trabalho de tirar da boca e falar, eu vou começando só a usar gestos, eu vou começando a fazer só sons, que para ela é mais fácil do que tirar a chupeta da boca. Então, pode sim atrasar um pouco o desenvolvimento da fala da criança nesse aspecto e pode trazer também como modifica, né, toda a arcada dentária, modifica a formação dos dentes. Isso também traz prejuízos musculares. Então, a gente acaba deixando essa língua em uma posição, né, erradinha. E aí, quando a criança vai falar, ela começa a falar os sons de uma maneira trocada, ela começa a trocar sons, né? Então, traz, sim, muitos prejuízos. E se a gente puder evitar, a gente evita o uso da chupeta e o uso do dedo. Eu diria que, assim, especialmente após os 2 anos, sabe? A criança passou de 2 anos, já está na hora de tirar 100%. E, claro, que se for antes disso, pode evitar, né? Resta para as mamães, né, buscarem alternativas, porque já que se o filho usou por um tempo, né, neste caso, para sair da chupeta ou do dedo é bem complicado. Mas aí as mães vão enrolando os filhos e vai conseguir, né, doutora? Com certeza. Fala pra gente qual é a importância neste caso, inclusive das famílias, né, nos tratamentos em que as crianças têm em relação à fala. É super importante que as famílias elas estejam inseridas no tratamento, né? Que elas estejam sabendo o que é que está acontecendo com aquela criança, quais são as habilidades que a gente está desenvolvendo. Vou dar alguns exemplos, tá? A gente está no consultório, por exemplo, trabalhando imitação. Então, a criança ela pode imitar os pais o dia inteiro, né? A gente pode fazer alguma coisa até no dia a dia mesmo. A criança pode imitar os pais no dia a dia, a mãe tá lá lavando o prato, a criança pode vir com ela e tentar lavar o prato, ou varrendo a casa, a criança pode pegar uma vassoura e varrer a casa, que ela vai estar trabalhando a mesma coisa que a gente está trabalhando em consultório. E aí a gente amplia a intervenção, que ao invés de ser 1 ou 2 horas só, que seria o que a criança tá no consultório, ela tá também sendo estimulada em casa. Então, assim, é super importante que a criança esteja inserida, saiba o que está acontecendo e tente também estimular essa criança em casa para que esse tratamento seja mais eficaz e tenha mais sucesso, ou seja, aquela criança evolua mais rápido e consiga se comunicar de uma maneira plena, consiga adquirir as habilidades que a gente precisa para que ela se comunique melhor. Outra dúvida que com certeza é geral, os eletrônicos, né? A atualidade hoje pede tecnologia, smartphone, enfim. Isso também pode ter alguma interferência no desenvolvimento da fala das crianças, Isabela?
Sim, tem bastante, né? O que é que a gente percebe com relação aos eletrônicos? Hoje, claro que toda a população está usando, tanto adultos quanto crianças, mas assim, o que é recomendado? É recomendado que uma criança de 0 a 2 anos não tenha acesso a celular, a tablet, a nada disso. E aí, a partir disso, a gente ia inserindo algumas poucas horas no dia a dia da criança. Por que é recomendado isso? Porque aquele cérebro, ele está em formação, né? Então, assim, é um cérebro que está recebendo o tempo todo estímulos do ambiente. Então, se a gente pega essa criança, priva ela desse tipo de estímulo, né? Que é estar aqui no dia a dia, observando as coisas, ouvindo as coisas, para estar o tempo todo na frente da televisão, só ouvindo a mesma coisa, ou escutando só, né, os desenhos, aquele cérebro não vai se desenvolver do mesmo jeito que ele se desenvolveria se ela estivesse brincando, explorando o ambiente, ouvindo e brincando com os pais, por exemplo, e vendo o que é que os pais estão fazendo. Então, sim, é prejudicial para a criança. Eu digo para todos os pais, assim, tenta reduzir ao máximo, sabe? A criança, ela pode também ficar sem fazer nada, sabe? Ela ir procurar o que brincar, a gente não precisa estar o tempo todo, né? O que é que meu filho vai ficar fazendo, então, em casa, enquanto eu estiver fazendo tal coisa, sabe? Dá um brinquedo, mas também deixa ele explorar, ele explorar o ambiente, ele procurar o que fazer, né? Então, porque realmente é bem prejudicial para o desenvolvimento da fala da criança. Vamos agora para um pequeno intervalo e na volta vamos continuar com este bate-papo com a fonoaudióloga Isabela Souza e também respondendo algumas dúvidas da população. Fiquem aí, eu volto já. Estamos de volta com o Saúde Ativa e com a nossa entrevistada de hoje, a fonoaudióloga Isabela Souza. Isabela, a população continua tendo dúvidas. Vamos ouvir mais uma? Vamos sim. Doutora, eu gostaria de saber quais são os sinais que a criança pode dar para os pais para que a gente fique atento, né, e saber se ela está tendo algum problema no seu desenvolvimento de fala, logo no seu primeiro aninho de vida, para que os pais possam também dar um tipo de suporte e, se for o caso, acompanhamento com o profissional. Obrigado. Olá, Yuri, tudo bem? Esse primeiro ano de desenvolvimento da fala para a criança realmente é muito importante. Então, existem algumas coisas que a gente precisa observar. Com um aninho, a criança ela já vai fazer bastante contato visual com os pais, então ela vai procurar muito os pais, interagir bastante com eles, ela já vai começar a imitar muito o que os pais começam a fazer, né? Até aquelas imitações mesmo de rosto da gente fazer, fazendo abelhinha, fazendo sonzinhos. Então, a criança já vai fazer tudo isso quando ela tiver com 1 ano. Então, é um sinal de alerta caso o seu filho não faça isso e tenha 1 ano. A gente precisa ficar atento. A criança também precisa fazer muitos sonzinhos, balbuciar bastante. Então, se o seu filho ainda não faz esses sonzinhos, né, esse treininho articulatório, mamamamamá, papapapapá, ainda não precisa ter sentido, né, mas ele precisa treinar. Então, se o seu filho ainda não faz esses balbucios, a gente precisa ficar alerta. Eu acho que outra coisa é a criança olhar quando a gente chama o nome dela, né? Porque a gente fala tanto o nome da criança nesse primeiro ano e aí ela já precisa sim olhar, se atentar, procurar quem é que está chamando o nome dela durante essa idade. Então, assim, acho que são 3 características importantes para a gente perceber se a criança vai ter ou não uma dificuldade na fala dela. Vamos agora ouvir a última pergunta da população. Oi, pessoal. Eu queria tirar uma dúvida. Crianças com TDAH, elas precisam de acompanhamento com fono? E se sim, o porquê disso? Oi, Marta, tudo bem? Então, crianças com TDAH, elas podem precisar de acompanhamento, sim, com fonoaudiólogo, mas não é regra em todos os casos, né? Vai depender bastante. Se aquela criança, essa dificuldade na atenção daquela criança está trazendo alguma dificuldade na comunicação dela, algumas vezes isso traz dificuldades na fala da criança, então ela troca letras por ela não ter tanta atenção às diferenças sonoras. Ou às vezes ela vai ter dificuldade para se comunicar com os colegas, né, para interagir com as outras crianças. Então pode ser sim que ela precise de atendimento fonoaudiológico, mas pode ser que não também. Isabela, através da fala, os pais podem perceber se o filho é autista? Sim, Dai. É um dos pré-requisitos para a gente fechar o diagnóstico de uma criança autista, é ela ter algum tipo de dificuldade na fala. Essa dificuldade ela pode vir tanto do atraso de fala, né, quanto essa criança demorar a falar, né, realmente essa fala não vir, quanto uma criança que fala, mas ela não consegue interagir bem, então ela não consegue usar aquela fala dela nos ambientes, né, na escola, em casa.
ou para pedir alguma coisa. Muitas vezes é uma criança, por exemplo, que fala apenas ecolalias, né, que são que é a fala sem função. Então a criança ouviu num desenho a Peppa falando alguma coisa e aí ela fica repetindo aquele som, fica repetindo aquela fala que a Peppa fala em outros ambientes, mas ela não tá, sabe? Ela tá repetindo uma fala, o dinossauro, mas ela não tá vendo nenhum dinossauro. Então, sim, é muito importante para a gente perceber algumas dificuldades na fala para diagnosticar o autismo, sim. E a criança, ela pode deixar de falar pelo fato de ter sofrido algum trauma? Sim, isso pode acontecer, mas não é normal essa regressão na fala, tá? Não é um comportamento esperado no desenvolvimento da criança, né? Então, essas regressões sempre precisam ser acompanhadas, ser avaliadas tanto por um fonoaudiólogo quanto por um neuropediatra. Então, a gente pode levantar duas questões importantes, né, quando uma criança regride na fala. Então, tanto fatores psicológicos, então pode ser sim que essa criança tenha, por exemplo, um mutismo seletivo, né, que em determinados ambientes, por ela ter sofrido, sei lá, algum bullying ou alguma coisa em uma situação, ela se fecha e não quer falar naquela situação. Às vezes acontece na escola, por exemplo. Ou no transtorno do espectro autista, às vezes a criança ela tem regressões, sim, na fala, por conta da poda neural. Então, assim, esse cérebro, ele acaba meio que jogando fora algumas informações de fala que tinha no cérebro, e aí isso é um indicativo forte de autismo. Então, a gente precisa, sim, prestar atenção em algumas regressões de fala, porque precisa se avaliar e tratar. E a criança que sofre com a gagueira, ela pode voltar a falar normalmente? Existe um tratamento para isso ou não? Ela será gaga, ficará gaga, né, para o resto da vida? Certo? Então, a gagueira a gente precisa prestar bastante atenção. Existe uma gagueira chamada gagueira fisiológica, né? Que é uma gagueira que é esperada no desenvolvimento infantil, eu diria que em torno de 3, 4 anos de idade, porque é uma criança que está aprendendo muita coisa, então aquele cérebro está recebendo muita informação ao mesmo tempo, e aí para ela tem uma certa dificuldade para poder organizar essa fala dela. Então, a gente espera, sim, né? Existem algumas crianças que vão ter essa gagueira fisiológica, mas precisa ser avaliada, porque nem sempre isso passa sozinho, né? Então, precisa, sim, de avaliação. Em alguns casos, a gente precisa de terapia, precisa de tratamento. E, assim, a gente precisa tratar para ajudar essa criança, né? Porque é uma questão importante, tanto para ela conviver com os coleguinhas, né? A gente sabe que as crianças percebem também as dificuldades de fala, quanto até para o dia a dia dela, quando ela for adulta, né? Então, a gente precisa, assim, prestar atenção e tratar. Tem tratamento, gagueira tem tratamento. E no caso das crianças que trocam os sons da fala, isso também é muito comum. Mas o que deve ser feito? Os pais podem em casa estimular de alguma forma? É necessário levar um fonoaudiólogo? Como é que eles devem proceder? Tá, então, se você está percebendo que seu filho troca muito os fonemas, né, os sons, leva no fonoaudiólogo para avaliar, porque em determinada idade é esperado sim que a criança troque algumas letrinhas, mas a gente espera que a criança aos 5 anos já tenha o repertório de aquisição fonêmica, ou seja, ela já saiba todos os sons certinho, mas antes disso, se ela está com uma fala muito ininteligível, então ela fala e só quem entende é o pai, só quem entende é a mãe, a gente já precisa sim de intervenção, a gente já precisa sim de avaliação. Os pais podem ajudar em casa? Pode ajudar sim, mas o que acontece, o que eu vejo bastante dessas crianças que têm uma fala muito emboladinha, uma fala muito ininteligível, às vezes os pais tentam ajudar e acabam atrapalhando mais, então criando mais ansiedade de fala nessa criança. Então ela não está falando, não é porque ela está com preguiça, não é porque ela realmente não sabe, ela aprendeu a falar aquele determinado som de um jeito, então ela aprendeu a falar o som do B, em vez de ela falar bola, ela fala pola. Então, ela aprendeu daquele jeito, na cabeça dela aquele engrema tá lá, né, daquele jeito. Então, assim, hoje se a gente quer modificar isso, precisa de terapia, a gente precisa de um certo tempo, não é de um dia para o outro que a criança aprende isso. Então, muitas vezes em casa os pais acabam trazendo mais ansiedade, porque a criança ela não está conseguindo, não é porque ela não quer, né, porque ela realmente, o cérebro dela não está conseguindo naquele momento. Então, eu diria que sim, leva para o fonoaudiólogo se você está percebendo que seu filho está com alguma dificuldade, está com algumas trocas na fala, para acabar não causando mais traumas, não causando mais dificuldades no desenvolvimento dele. Isabela, qual conselho você daria para quem está nos assistindo, os pais, né, que percebem que há algum problema no desenvolvimento da fala das crianças e ainda não levaram a um médico, né, específico para saber o que é que está acontecendo?
Meu principal conselho é procure um profissional, né? Procure um profissional se você já está vendo que seu filho está com algum atraso, está com alguma dificuldade no desenvolvimento. É o profissional que vai te orientar da melhor forma. A gente não pode só ficar esperando, né? Muitas vezes é isso. Ele vai falar, meu filho falou com tantos anos, meu filho falou com 4 anos, sabe? Então, a gente não pode esperar tanto assim. Esses primeiros anos de desenvolvimento da criança são os mais importantes para ela, para o desenvolvimento dela. Existe uma coisa chamada neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de criar novas conexões. E isso acontece o tempo todo numa criança pequenininha. Esse cérebro está criando milhões de conexões ao mesmo tempo numa criança pequena, e isso, com o passar do tempo, vai diminuindo. Então, a gente precisa aproveitar que quando ela está ainda pequenininha para intervir, porque a intervenção, porque o tratamento vai ser muito mais eficaz quando essa criança está pequena do que se a gente esperar muito. Então, procure um profissional se você perceber que o seu filho está com um atraso na fala. Mas é isso, né, Isabela? É ficar atenta aos sinais, porque também, quanto mais cedo se descobre, né, os problemas, a probabilidade de que se resolva é muito maior, né? Isso mesmo. Quanto mais cedo a gente diagnostica alguma alteração e começa a tratar, mais rápido aquela criança vai conseguir se desenvolver, e aí mais plena vai ser essa comunicação dela, né? Melhor vai ser para o desenvolvimento todo dela, não só da fala. Isabela, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Ativa. Obrigada, querida. Em breve, o Saúde Ativa estará de volta com mais informações de saúde e qualidade de vida. Até lá!